A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14. Nos diz assim a Sagrada Escritura. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Quero falar com o teu coração hoje à noite sobre pacto com Deus. Ao longo de toda a nossa vida, nós construímos, constituímos e atraímos alguns pactos, onde o seu sinônimo pode ser classificado como aliança, como acordos, como contratos. O fato relevante diante dos pactos que nós assumimos diariamente é que na nossa caminhada, nós nunca vamos desejar realizar um pacto para que o mesmo seja desfavorável para nós. Nenhum de nós teremos a intenção de fazer um pacto que esse pacto nos trouxesse algum malefício. Porém, para que o pacto prevaleça, para que o pacto aconteça, para que o pacto ganhe vida, é extremamente necessário e inegociável que as cláusulas, as regras do pacto sejam cumpridas. Por exemplo, quando você vai ao altar para se casar, existem algumas palavras que se tornam um pacto: amar, respeitar, cuidar, ser fiel, ser transparente, ter diálogo e ter cumplicidade. O pacto do casamento só vai ter êxito se durante a trajetória do mesmo as regras forem cumpridas. Eu quero definir pacto, um conceito que Deus colocou no meu coração. Agora vamos partir para o pacto com Deus, porque os pactos que nós fazemos diariamente são passageiros, mas o pacto com Deus, ele é eterno.
Pacto é um aceite voluntário de realizar a vontade de Deus, a qualquer custo. Então você que tem um pacto com Deus, você se ofereceu voluntariamente para que a vontade dele fosse realizada. A sua parte do pacto é fazer com que Deus se sinta feliz, alegre com as suas atitudes. Não pelos benefícios que ele pode nos trazer, mas pelo prazer. Nós que temos um pacto com Deus, temos que ter prazer em ver Deus satisfeito com o nosso estilo de vida. Isso é pacto com Deus. Você se propõe voluntariamente a fazer a vontade dele, não por aquilo que ele te fornece somente, mas por aquilo que ele é. E o prazer nosso nesse pacto com Deus é saber que ele está satisfeito com o nosso dia a dia. O pacto com Deus, da mesma forma com que nós falamos sobre as palavras em um casamento, é necessário e inegociável também que nós cumpramos os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, para que nós construamos um cenário de aprovação para com Deus. Ou seja, não adianta você dizer que você tem um pacto com Deus se as suas atitudes não estão de acordo com o pacto que você tem com Ele. E o pacto da sua palavra, o pacto das suas ordens, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Porém, todas as vezes que nós cumprimos a vontade de Deus, que nós cultivamos, que nós damos vida a este pacto, algumas coisas acontecem na nossa vida. O salmista diz no versículo 2 e 3 do Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A primeira parte é a nossa parte no pacto. Antes de qualquer coisa, desejar e ter prazer no cumprimento da palavra de Deus e, consequentemente, as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas. Isaías 49, Isaías 40, do 29 ao 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, os que mantêm o pacto, que têm constante vida com o Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mateus 25, do 34 ao 36. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os que cumpriram o pacto, deram vida ao pacto, prevaleceram no pacto: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porém, quando você tem um pacto com Deus, nós precisamos escolher no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, nos nossos relacionamentos, nas nossas conquistas diárias, nós precisamos tomar uma decisão: se nós vamos cumprir o pacto com Deus pela razão, ou se nós vamos cumprir o pacto com Deus pela fé. E qual é a diferença? A diferença é que a razão, você sempre vai tomar atitudes por aquilo que você vê, e pela fé, você sempre vai crer no Deus que te proverá atitudes para que você cumpra. Quando você age pela razão, você toma as decisões daquilo que você confia. Quando você age pela razão, você não acredita que Deus pode. Quando você age pela razão,
Você precisa de fatores concretos para uma tomada de decisão. Você não crê na soberania de Deus. Você desconfia da palavra de Deus e sempre se pergunta: será? Será que vai acontecer? Será que Deus vai curar? Será que vai dar certo? Quando você age pela razão, a sua vida é levada por notícias terrenas. Mas quando você deseja cumprir o pacto acreditando em Deus, pela fé, tudo que eu disse se torna ao contrário. Quando você crê, você toma as decisões não por aquilo que você está vendo, mas porque você acredita que Deus pode. Quando você crê, você acredita que Deus pode. Quando você crê, você não precisa de nenhum fator concreto e externo para uma tomada de decisão, mas somente de fatores sobrenaturais. Quando você crê, você acredita na soberania de Deus. E quando você crê, a sua pergunta não é será, terá uma afirmação: eu creio que já aconteceu. Quando você crê, a sua vida não é levada por nenhuma outra notícia, a não ser pelas notícias que vêm do alto. O pacto com Deus é extremamente necessário. A sua aliança, o seu comprometimento. E nós não podemos andar com Deus por aquilo que nós vemos. A própria Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas aonde é que nós vamos basear o nosso pacto? Aonde é que devem estar as nossas prerrogativas, as nossas palavras, as nossas decisões? Aonde que deve estar pautada a nossa fé, o nosso pacto com Deus? Primeira situação que você precisa trazer para o seu coração, que é inegociável, que é a base do pacto com Deus para com o homem, é a sua palavra. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é o manual. A palavra de Deus é a bula, é a bússola, é o norte. É muito mais do que isso, irmãos. A palavra de Deus é o único caminho que você precisa ter orientação para que o pacto com Deus prevaleça vivo na sua vida. Em nenhum outro lugar você vai encontrar situações concretas, decisivas, para que você cumpra o pacto com Deus. Você precisa saber o que é que está escrito na sua palavra. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O pacto com Deus se baseia na sua palavra. Você precisa conhecer o que o dono do pacto, o Senhor do pacto, quer que você realize, para que o pacto continue vivo na sua caminhada cristã. O segundo passo não é somente você observar o que a Bíblia diz. O segundo passo, você precisa ter atitudes que comprovem que você está fidelizando o pacto com Deus, cumprindo a sua palavra com as suas atitudes. É muito fácil nós expressarmos palavras, mas realizar os atos é bem diferente do que você simplesmente dizer algo. Eu amo, mas onde é que estão as atitudes do seu amor? Eu confio, mas aonde estão as atitudes de que você confia? Nós não podemos inventar cenários para as nossas atitudes. Elas necessariamente precisam estar vivas dentro da palavra de Deus, ou seja, todas as nossas atitudes, para que o pacto permaneça vivo na nossa caminhada cristã, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz pode, pode. Se a Bíblia diz não pode, não pode. A sua atitude vai dizer para Deus que você está cumprindo o seu pacto com Ele. E a Bíblia diz em Atos 5, do 1 ao 5, que
um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Conheciam? Conheciam? Tiveram atitudes corretas? Não. Todas as vezes que nós descumprirmos o pacto de Deus, talvez você não venha sofrer uma morte como foi neste caso, mas muitas áreas das nossas vidas morrem, porque as nossas atitudes não estão sendo condizentes com a palavra de Deus, e o pacto perde a sua eficácia sobre a nossa vida. Conhecendo a palavra, tendo atitudes que comprovem que você a conhece. Agora, o terceiro passo é você ter um comprometimento. Em qual sentido? Um comprometimento de que a sua atitude dentro da palavra vai ser um comprometimento, haja o que houver, aconteça o que acontecer, falte o que faltar, o seu comprometimento não é com as circunstâncias, o seu comprometimento é com o Senhor do pacto. Compromisso, as engrenagens da nossa vida, espírito, alma e corpo, família, igreja, respeito entre os cônjuges, amar o próximo, profissional, estudantil, sonhos, projetos, objetivos de vida, viagens, conquistas, aquisições de qualquer natureza, irmãos. Todo o nosso comprometimento na terra precisa estar baseado no comprometimento com a atitude dentro da palavra de Deus. Senão o pacto não se cumpre sobre a nossa vida. João 15, do 5 ao 7 diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, comprometimento, e as minhas palavras estiverem em vós, comprometimento, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O nosso compromisso não pode sofrer variações de acordo com as situações externas da nossa vida. O comprometimento é com o Senhor do pacto. Quarto passo, precisamos ter temor, reconhecer que sem Ele, reconhecer que sem a sua majestade, sem o seu reinado, sem o seu poder, sem a sua graça, sem a sua soberania, sem a sua misericórdia, nós não chegaremos a lugar algum. Ter respeito, ter reverência, saber o que você veio fazer, saber por que você ora, por que você lê, ter uma vida de temor, de respeito, de conhecimento de quem é o nosso Deus. Êxodo 33, do 13 ao 15 diz: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Pacto baseado na sua palavra, atitudes que comprovam que você conhece, e as suas atitudes darão o aval de que você cumpre a palavra de Deus. Comprometimento, não deixando que nenhuma variação externa atrapalhe o seu pacto. Temor, reconhecer a grandeza, a soberania e o poder de Deus. E por último, obediência incondicional. O pacto de Deus precisa que você tenha obediência incondicional. A obediência sempre nos levará
para o centro da vontade de Deus. Mateus 7, 22 e 25 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Em suma, o pacto com Deus só depende de você. A vida é um grande presente que Deus nos deu. Ela é única. E o que é que nós estamos fazendo com a única vida que Deus nos deu? Na hora das decisões, mantenha o pacto com Deus ativo, escolhendo sempre a fé ao invés da razão. Escolha sempre a fé. A fé sempre vai dar certo. A credibilidade em Deus sempre vai dar certo. Por mais que você não esteja encontrando uma resposta, nunca busque a razão. Busque sempre a palavra dele. Tenha atitudes de quem conhece a sua palavra. Tenha comprometimento com a sua palavra. Tenha temor à sua soberania. E tenha a obediência incondicional, seja qual for o momento, seja qual for a dificuldade. Que você sempre decida obedecê-lo pela fé, em um Deus que faz tudo, em todo o tempo. Quero pedir a gentileza para que vocês coloquem de pé. Eu creio, assim como eu, que em algumas áreas da nossa vida hoje, alguns pactos precisam ser renovados. Algumas atitudes que não têm sido agradáveis ao Espírito Santo, algumas palavras, algumas amizades, alguns lugares frequentados, enfim. Eu creio que todos nós precisamos renovar o nosso pacto com Deus, porque esse é o único caminho que vai nos levar para o céu. Esse é o único caminho que vai nos deixar como receptores da sua bênção, dos seus milagres e dos seus favores. O Espírito Santo hoje está nos convocando para uma renovação do nosso pacto com Deus. O Espírito Santo é amoroso, o Espírito Santo é gentil, e com certeza Ele já falou no seu coração hoje à noite, sobre aquilo que tem que ser renovado, sobre o pacto que nós precisamos trazê-lo com vida novamente na presença de Deus. Muitas coisas são interrompidas na nossa vida por deixarmos de cumprir o pacto com Deus. Deus está nos chamando para um novo recomeço, um novo propósito, um novo estilo de vida. Eu quero orar por você, mas eu quero me incluir nessa oração, porque eu também preciso renovar alguns pactos com Deus hoje à noite. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Deus Todo-Poderoso nesse momento, o Criador dos céus e da terra, o soberano, o Todo-Poderoso, que nos
deu essa rica oportunidade nesse dia de ouvir tantas palavras que edificaram a nossa fé, o nosso pacto, a nossa caminhada contigo, Pai. E neste momento, Deus, eu peço a Ti que as nossas vidas sejam visitadas pela Tua voz, a Tua voz de amor, nos dizendo o que é que nós temos que renovar, o que é que nós temos que consertar, para que o pacto com o Senhor continue vivo, que nós possamos conhecer a Tua palavra, que as nossas atitudes no cotidiano apontem que nós realmente conhecemos a Tua palavra, que nós tenhamos comprometimento com a Tua palavra, que nós possamos temer o Teu nome, obedecer o Teu nome, reconhecer a Tua soberania e ter uma obediência incondicional, Pai. Cada coração que está aqui no santuário, aqueles que nos ouvem pela internet, sejam renovados pela Tua presença hoje à noite. Que o Espírito Santo elucide a nossa mente hoje à noite, para que possamos compreender a necessidade de mudanças que precisam ser feitas, ou de voltar a cumprir situações da Sua palavra, do Seu pacto, que nós não vínhamos cumprindo. Eu creio, meu Deus, que hoje, dia 27 de outubro, é um divisor de águas, para quem creu no que já ouviu, desde as 9 horas, e daquilo que ainda iremos ouvir até o final desta noite. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Esse foi o propósito que eu vim a este culto. Eu quero estender esse propósito à Tua igreja hoje à noite. Será um divisor de águas. O que estava parado vai ter vida. O que estava difícil, Deus vai facilitar. O que estava dando errado vai dar certo. O que você não conseguia, você vai conseguir. Não por aquilo que somos, mas pelo poder da Sua palavra em nós. Tire de nós a razão, Deus. A razão só nos leva a desespero. A razão só nos leva a ansiedade. Mas a fé não. A fé nos leva para o Teu coração. A fé nos leva para os Teus braços. A fé nos leva para o cumprimento da Tua palavra sobre a nossa vida. A fé nos leva para que a Sua parte do pacto se cumpra sobre a nossa vida. Limpa o nosso coração hoje à noite. Limpa a nossa mente. E quando tivermos que decidir, no lugar da decisão, são muitos momentos no cotidiano nosso que temos que tomar decisões, que a nossa decisão sempre seja na fé, na credibilidade de um Deus que pode, que está vendo, que está ali conosco para nos ajudar nos momentos de decisão da nossa vida. Reveste-nos com a armadura de Deus. Invocamos o sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. E queremos resistir e expulsar, na autoridade que nos é concedida através do nome de Jesus Cristo, todo o trabalho do inferno, todo projeto e propósito de Satanás contra a nossa vida, estão sendo desfeitos agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Somos livres para escolher, e nós queremos o pacto com Deus, na fé, na credibilidade, na confiança, de que o Senhor fará muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Que cada palavra que ouvimos e as que iremos ouvir ainda sejam cravadas no nosso coração, para que amanhã, no dia da decisão,
nós possamos dizer: eu prefiro o pacto com Deus, eu prefiro a sua palavra, eu prefiro atitudes que o agradam, eu prefiro comprometimento com Ele, eu prefiro temor e eu prefiro obediência incondicional à sua palavra. Obrigado por esse dia, obrigado por nos encher, por nos edificar, por nos transformar, por renovar a nossa mente, e obrigado por cada vida que renovou o pacto com o Senhor hoje à noite. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.